que são dons e talentos? Os dons você recebe no batismo. Nós sabemos que o que diz respeito à Bíblia, nós precisamos entender não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria que Deus tem revelado os seus desígnios. Nós sabemos que os dons nós recebemos no batismo, como diz lá em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Quando é que nós recebemos os dons do Espírito Santo? Quando nós somos batizados. Quando nós estamos conscientes do pecado e aí somos batizados. E neste batismo nós nos tornamos filhos de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo que deu a vida por nós. Os talentos. O que são talentos, gente? Os talentos é quando você está exercitando os dons, quando você está trabalhando os dons, você está multiplicando os seus dons, você está multiplicando os seus dons em talentos. Então nós precisamos estar conscientes de que Deus nos dá o dom para a gente exercitar, né? Não é para a gente dizer, eu tenho o dom e enterrar o talento, não. Precisamos exercitar o dom. A isso Jesus chamou de talento, porque nasce dos dons que você recebeu pelo Espírito Santo. Observe que Jesus deu os talentos de acordo à capacidade de cada um. Os dons, eles são dados a nós de acordo à capacidade de cada um. Paulo tinha muitos dons. Graças a Deus eu sei que Deus me deu muitos dons também. Ele deve ter dado a você também. Mas aí em cada dom nosso nós temos que multiplicar. Nós temos que multiplicar isso em talentos. Por isso ele deu 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. E quem recebeu um talento, ele enterrou o talento. Veja que ele deu 5 talentos a um, 2 talentos ao outro e 1 talento ao outro. Quando você exercita o dom. Talento, palavra de origem latina, é uma referência à parábola dos talentos. Mateus 25:14. Devemos observar, gente, que essa parábola dos talentos fala exatamente para os que nasceram de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque na realidade lá no versos 2:38 que a gente leu, na partezinha final do versículo, ele diz, e recebereis os dons do Espírito Santo, depois do batismo. Então aqui ele fala justamente para nós que somos a árvore, que temos que resgatar a vida. E ele mesmo diz, né? Aquela árvore, pois, que não dá fruto, merece ser cortada e lançada ao fogo. A nossa missão aqui na terra é ganhar vida para o reino. A nossa missão é de resgatar a vida. A nossa missão é de amar o próximo. A nossa missão, se possível, foi de dar a vida pelo nosso próximo, assim como Jesus deu a vida para resgatar, para nos resgatar no ministério da reconciliação com o Pai e nos tornarmos filhos de Deus. Os que receberam os dons do Espírito Santo e que é necessário exercitar os dons e a prática dos dons. Jesus a chamou de talentos. Presta bem atenção, aquele Senhor que a Bíblia relata nessa parábola, ele compara a Jesus, que Jesus deu a sua vida, nos entregou através do batismo do Espírito Santo os talentos e foi para uma terra distante, ou seja, voltou para o seio do Pai. E agora ele vai voltar novamente. Ou seja, ele vai voltar, mas vai cobrar de nós os bons talentos. Esses bons talentos, podemos dizer, o evangelho do reino, o evangelho da verdade de Deus. Ganhamos almas para Deus ou ganhamos almas para o inimigo? Porque existem 2 formas de evangelizar. Um evangelho da verdade de Deus que resgata, que fala a verdade, que revela os mistérios. E um evangelho que é pregado pelos ensinamentos humanos, de costumes e tradições de homem, que não salva. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, como diz a palavra de Deus. Por isso Jesus nos disse, Mateus 3:10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele fala que, se a gente olharmos e observarmos para o versículo, ele vai dizer, pois a boa árvore produz bons frutos, e a que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, existem 2 árvores. A árvore boa, que dá bons frutos, e a árvore má, que dá mais fruto. Se não ganharmos alma para Cristo, apenas pregarmos o evangelho humano, o evangelho de costumes e tradição, de agradar a igreja, claro que essa é a árvore que não é boa. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida é aquela que ganha alma.
porque é sábio, como diz o provérbio. O melhor e o maior dom é ganhar almas. Não tem nenhum. A Bíblia chega a dizer que aquele que vai se arrepender, um pecador, dos seus pecados, encobrirá a multidão de pecados. Como é? Quem ganha a alma tem a salvação, né? Provérbio 11:13. O fruto do justo. Olha só. Se você quer ser justo, você terá que ganhar almas. Você terá que ganhar almas para o reino. Né? Ganhar vidas, ganhar almas. O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas, sábio é. 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai, exercitai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse mostrarei um caminho mais excelente, ele está dizendo que Deus, ele nos dá a sabedoria e o conhecimento do alto, mas através das nossas lideranças, não é verdade? Ele não vai descer do céu para te ensinar. O Espírito Santo vai ter que abrir a mente de alguém, e ele vai abrir a mente das suas lideranças, das nossas lideranças, para nos instruir e ser de todos instruído pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Todos nós somos chamados por Deus, mas temos livre arbítrio de aceitar as condições do chamado ou de negar o dom e enterrar o seu talento. Às vezes, por medo, como aquele servo que recebeu um talento e enterrou, achou que não era capaz e está negando a fé, como se Deus não capacitasse a quem ele escolhe. As pessoas que negam o chamado de uma missão, de um propósito de Deus, elas estão negando a fé, ou se condenando em si mesmo. E dizendo, mesmo que às vezes não queira, mas dizendo como se Jesus não fosse capaz de capacitar, de usar uma pessoa. Essas pessoas que estudam teologia humana, elas estão negando, porque é como se Deus não nos desse a palavra da verdade, é como se Deus não nos ensinasse a ensinar as pessoas o mais correto, o mais sábio, a verdade dos fatos. Então deixa de exercitar a missão de anunciar as boas novas. Essas pessoas recuam às vezes com medo, entendeu? Com dúvida, e elas deixam de exercitar, que é anunciar o evangelho das boas novas. As boas novas são ganhar almas em todo lugar, usando os meios que Paulo usou. Esse dom todos nós temos que ter, de ganhar almas para o reino, né? Em todo lugar. É só crer que ele capacita e dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. E Jesus lhe dará o talento, a capacidade e a coragem para exercitarmos os dons, né?